aqueles que nos assistem com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, por mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos orar, colocando as nossas vidas na presença do nosso Deus. Amém? Senhor da glória, em nome de Jesus, nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos. E, ó Deus, nos apresentamos diante de Ti. Senhor, é em nome do nosso Senhor que nós o fazemos. É em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós nos apresentamos ante a Tua face, gloriosa, poderosa, e pedimos, Senhor, que, ó Deus de Israel, nos ajude nesses minutos que virão, Pai. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos, ó Deus, da ajuda do Espírito Santo, do Teu Espírito, Senhor, que nos conduz, que nos ensina, que nos consola, Senhor, e nos dá poder para compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Permanece conosco, nos ajuda. Precisamos, Senhor, de Ti. Toma a minha vida e a vida de todos os Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Adentra os lares neste dia, Senhor. Adentra as casas, Pai. Que possamos, a partir de agora, Senhor, colocar toda a nossa vida, todo o nosso ser em Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor realize uma obra em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós continuaremos a falar, irmãos, a respeito da segunda vinda do Senhor. O tema da nossa aula, do nosso estudo é Maran-Atá, ou Maranata, que diz o Senhor, que traduzindo significa o Senhor vem, o Senhor está vindo. E tem sido maravilhoso falar a respeito deste assunto que enche o nosso coração de gozo, de esperança e nos dá ainda mais certeza de que a nossa vida está pautada, está baseada numa esperança maior do que qualquer coisa que podemos ter, obter ou sentir no presente século. O nosso texto base, o versículo-chave, é Filipenses 3, 20 e 21, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Como nós vimos na última aula. Então nós falamos a respeito da ressurreição dos que morreram em Cristo e falamos a respeito do arrebatamento. É óbvio, irmãos, até por questão do tempo, que nós temos sido breves, temos tentado mostrar de uma forma resumida essa cronologia, mas cada assunto é extenso e demanda da parte dos irmãos que se aprofundem, que busquem no Senhor. O que o professor de escola bíblica faz é baseado na ordem do Senhor e na revelação do Senhor e naquilo que o Senhor ordena, mostrar à igreja o assunto pertinente àquele determinado período de tempo. E cabe ao aluno ter isso como vindo do Senhor e se aprofundar nas páginas da Palavra de Deus, buscando um crescimento dentro desse assunto. Então é impossível que qualquer professor, dentro de qualquer assunto, passe ou transmita tudo o que é necessário. Até porque nós estamos falando de uma realidade eterna, de assuntos que são espirituais e que demandam também que o aluno tenha comunhão com o Senhor e busque no Senhor esse aprofundamento e esse completar relacionado aos mais variados assuntos. Seja esse assunto que estamos tratando, seja qualquer outro, irmãos. Cada um, pois, esteja firmado no seu próprio ânimo. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Nós continuaremos falando
nós estamos na aula 6 e a aula 6 tem como título Porque todos devemos comparecer. Porque todos devemos comparecer. Então, o que vimos até o momento, irmãos, é que após a primeira vinda do Senhor houve uma transformação nessa esfera espiritual que tem se estendido até o presente momento. E o que acontecerá após a vinda do Senhor, o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos? Imediatamente após o arrebatamento ou a ressurreição, dará início ou se dará o princípio do julgamento no tribunal de Cristo. Então, todos os crentes, toda a igreja comparecerá diante de Cristo e ali nós seremos julgados pelas obras realizadas em nome do Senhor. Há basicamente 3 julgamentos sobre a vida do cristão. 3 julgamentos, irmãos. O primeiro foi realizado na cruz. O Senhor pagou o preço dos nossos pecados, ou seja, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há mais julgamento que possa culminar, que possa resultar na condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse julgamento já foi feito. Não há mais julgamento pertinente ao pecado. Nós seremos julgados, então, pelas nossas obras. O outro julgamento, então são 3. O primeiro julgamento foi feito na cruz. O julgamento que existe no presente século, no momento atual, que é o que Paulo escreve aos Coríntios, que deve ser um julgamento que nós fazemos a respeito da nossa própria conduta, que é o que ele ensina, não é? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados e repreendidos pelo Senhor. Mas quando somos julgados, quando somos repreendidos pelo Senhor, é para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, há um julgamento constante acontecendo sobre a nossa vida atualmente, e essa repreensão vai acontecendo no decorrer da nossa existência ou da nossa permanência nessa esfera, até que nós sejamos com o Senhor. Então, no presente momento, existe o julgamento que nós fazemos a respeito de nós mesmos, ou que o Espírito Santo faz e nos orienta, nos ensina, nos corrige todo o tempo. E essa correção existe para que nós não sejamos condenados com o mundo. E o terceiro julgamento será o julgamento pelas obras, e acontecerá imediatamente após o arrebatamento ou a vinda do Senhor. Então, para os crentes, são esses julgamentos, irmãos. E como nós sabemos que acontecerá imediatamente após o arrebatamento? Então, lá em 1 Coríntios 4, no 5, diz o seguinte: Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Ou ainda, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então aqui Pedro revela que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. E ele escreve, começa primeiro por nós. E aqui ele já faz uma distinção, e é o que nós mostraremos, irmãos, em breve. Se o julgamento começa por nós, e se é um julgamento que inicia pela casa de Deus, o que será então daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então existe agora uma bifurcação em relação aos julgamentos. Há um julgamento para a casa de Deus e há um julgamento para aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Percebam
que são duas categorias diferentes. Aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus não fazem parte da verdadeira casa de Deus. E aqui então ele começa a fazer a distinção, ele provoca essa bifurcação. São caminhos diferentes em relação ao julgamento que acontecerá. Dentro do que nós temos mostrado, então, nós falamos da grande apostasia, falamos sobre a vinda de Cristo para os seus santos, na última aula, quando tratamos a ressurreição e o arrebatamento. Então, é a vinda de Cristo para os seus santos. E a partir daí, o que acontece, irmãos? Então, nós voltamos a esse esquema. Temos abaixo uma seta, né, uma seta na horizontal, que é a escala de tempo, uma escala humana de tempo. Dia com 24 horas, semana com 7 dias, como nós conhecemos. E dentro dessa escala de tempo, então, após a vinda de Cristo para os seus santos, começa na esfera terrena a tribulação e grande tribulação. Repito, reforço, isso é importante. A igreja não passará pela tribulação e pela grande tribulação. A verdadeira casa de Deus, como lemos lá na primeira carta de Pedro, não passará pela tribulação e grande tribulação. Ela estará no céu, ela estará agora na presença do Senhor. Ela começará então a ser julgada pelas suas obras e não pelo seu pecado. O seu pecado foi julgado na cruz. E todos os pecados que porventura nós tenhamos cometido, não podemos nos esquecer que temos um advogado que está ao lado do Pai e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos corrige. Entristece o nosso coração, nos dá a certeza de que nós falhamos e que precisamos nos consertar, nos arrumar, irmãos. Então, isso acontece o tempo todo, como falamos. E esse julgamento no céu, ele será a respeito daquilo que nós fizemos através do corpo, como leremos. Amém? E na terra acontecerá a tribulação e a grande tribulação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o julgamento pelas obras. Como falamos, nós estamos sendo breves, sucintos, e os irmãos têm a obrigação, como crentes, como filhos de Deus, em continuar e aprofundar esse estudo, né, na sua vida devocional, na sua vida com Deus. Então, inicia-se após a vinda do Senhor. Embaixo, na terra, tribulação e grande tribulação. No céu, julgamento no tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados pelas nossas obras. Agora nós faremos a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, irmãos, do 9 ao 15. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Quando, irmãos? No tribunal de Cristo. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então é o que nós explicamos, não há mais julgamento na vida do crente, na vida daqueles que foram arrebatados ou que ressuscitaram após a vinda do Senhor. Não há mais a possibilidade de serem condenados e terem o mesmo caminho daqueles que foram desobedientes. Existe a manifestação do juízo do Senhor em relação às obras, e como vimos aqui, as obras que são de madeira, feno e palha serão queimadas. Todavia, o tal será salvo, alcançará a salvação.
Mas nós não queremos, irmãos, que a nossa obra seja de madeira, feno e palha. E nenhum de nós deveria sequer aceitar essa possibilidade. Nós precisamos fazer e buscar de todas as formas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, termos obras de ouro, prata e pedras preciosas, obras que exaltam o nome do Senhor. Então, o estudo que estamos fazendo não é apenas para nós termos o conhecimento ou para revisarmos o conhecimento daqueles que já têm, talvez até um nível de compreensão maior de tudo aquilo que nós temos falado. Não é apenas para isso, irmãos. É também para nos exortar a respeito da necessidade de estarmos todo o tempo vigilantes e buscarmos sempre estarmos ativos na obra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus. Estarmos sempre ativos na comunhão do corpo de Cristo, fazendo aquilo que exalta o nome do Senhor. Então, há um dia marcado, há um dia estabelecido pelo Senhor. O dia do nosso nascimento foi marcado. O dia do nosso casamento foi marcado. O dia do nascimento dos nossos filhos foi marcado. O dia que tivemos o encontro com o Senhor foi marcado. O dia que tivemos, que nos batizamos, que descemos as águas, foi marcado. Foram datas marcadas nos céus, foram datas estabelecidas pelo próprio Senhor e Ele conhece antes do nosso nascimento tudo isso, como o Salmo 139 nos ensina. Mas nós nos esquecemos que há também um dia marcado para esse julgamento. Há um dia marcado pelo Senhor em que nós compareceremos. Então, pode ser que na tua agenda aí ou na minha a gente não consiga ver. E não vemos mesmo qual é a data, qual é o momento. Mas existe um dia reservado na minha e na tua agenda, na minha e na tua história, em que nós deveremos comparecer perante Cristo, né? Como nós leremos a seguir, por exemplo, irmãos, em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ainda em Romanos 14:10. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E em Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então existe um momento marcado pelo Senhor em que nós compareceremos. Qual tem sido a tua obra? Qual tem sido a obra que você tem realizado? Não apenas no contexto eclesiástico, não apenas no contexto relacionado à casa de Deus, mas qual tem sido a obra realizada por Deus em tua vida? Qual tem sido ou qual é a extensão da presença e desse poder de Deus em transformar a vida do homem em relação à tua vida? Qual tem sido a extensão e a profundidade deste amor que renova, que faz novas todas as coisas, que transforma criaturas, faz com que o homem velho fique para trás e renasça um novo homem? Qual tem sido a extensão e a profundidade dessa realidade na tua vida? É isso que nós devemos, irmãos, nos perguntar todo o tempo, em todos os momentos, e nos preocuparmos com esse momento. Nós devemos nos preparar para este momento. É óbvio, nós temos muitas questões relacionadas à nossa vida e devemos nos preparar para elas, mas nós devemos nos preparar ainda muito mais para este momento em que nós estaremos prestando contas ao Senhor. Nós somos apenas mordomos de tudo que diz respeito à nossa vida. Nós somos mordomos do tempo, nós somos mordomos da nossa saúde, nós somos mordomos das nossas palavras, nós somos mordomos daquilo que nós imaginamos que é o nosso dinheiro. Nós somos apenas mordomos. Todos esses recursos foram dados ao Senhor, foram colocados ao Senhor em nossa vida e em algum momento nós prestaremos conta de todos eles, absolutamente todos eles. Por cada segundo da tua vida, por cada palavra que você
emitiu, por cada gesto, por cada ato. Estou falando você, mas óbvio, eu e todos nós, todos daremos conta. Por isso é necessário que nós busquemos ainda mais e em todo o tempo a santidade. Buscarmos essa presença de Deus revelada em sua santidade, e através da santidade que nós devemos buscar. Como Deus pode se revelar, irmãos, a alguém que não busca a santidade? Como Deus pode se mostrar, pode de certa forma, ser real a alguém que não busca a santidade? Deus é santo. Deus é santo. Ele não pode suportar o pecado. Ele não pode suportar o mal feito. Ele é santo, ele é completamente santo. Então é necessário que nós estejamos o tempo todo vigilantes. Estejamos. E não é um pastor que está te dizendo isso, não é um irmão em Cristo que está te dizendo isso. O próprio Senhor nos ensinou isso, nós lemos. É necessário que nós estejamos sóbrios, vigilantes o tempo todo, porque o Senhor virá como um ladrão. Como um ladrão ele aparecerá, ele virá. Então é necessário que nós estejamos na presença do Senhor todo o tempo. Há um momento marcado na minha vida e na tua vida. Nós compareceremos ante o tribunal. Nós compareceremos ante o tribunal e seremos julgados. Toda a nossa vida passará naquele momento e nós seremos julgados, irmãos, por aquilo que fizemos através do corpo. Se nós temos saúde, se nós temos recurso, se nós temos condições, se nós temos capacidade, tudo deve ser para a glória do Senhor. Não apenas da boca para fora. O que eu tenho é para a glória de Deus. Não, tem que ser prático. Deus é pragmático. O Senhor é pragmático. Ele não é levado pela retórica humana. Ele não é levado pela retórica da alma. Deus é pragmático. Se o que você tem é para a glória de Deus, é necessário que todos que estão ao teu redor vejam que o que você tem é para a glória de Deus. É necessário que o próprio Deus veja de forma real que o que você tem é para a glória de Deus. Fala em relação a tudo, ao tempo, à vida, aos recursos, a tudo, irmãos. Nós somos apenas mordomos. Então, em relação ao galardão, aqui eu listei, irmãos, pelo menos 5 que estão explicitamente mostrados na palavra de Deus. E essa lista não quer absolutamente limitar a quantidade ou os tipos. Apenas vou mostrar o que está claro. Amém? Então, quais serão, irmãos? Então, a coroa da vida. Aqui, galardão e coroa tem basicamente o mesmo sentido. Então, a coroa da vida. A quem será dada? Então, vamos ver o que está no texto, irmãos. Em Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eu não sei se essa coroa da vida será dada a mais alguém. Eu acredito que sim. Mas eu tenho certeza que aos mártires o Senhor dará o que ele chama de coroa da vida. Como lemos, aqueles que foram e serão fiéis até a morte morrerão, darão a sua própria vida em testemunho, em abnegação. Eles receberão uma coroa maravilhosa que o Senhor chama de coroa da vida. Existe também, na palavra de Deus, o que ele chama de coroa incorruptível. E a quem será dada essa coroa incorruptível? Lá em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Então, essa coroa incorruptível será dada aos servos fiéis, aqueles que abrem mão da sua própria vida, aqueles que subjugam o seu corpo, subjugam o eu, subjugam o ego e colocam tudo isso por esterco a fim de realizar a obra do Senhor, correndo essa carreira que nos está proposta. E é maravilhoso, porque o que Paulo escreve aqui, irmãos, é algo realmente profundo e que nos deixa envergonhados, né? Ele diz que reduz o corpo dele à servidão. E aí, por isso deve ficar a reflexão, a minha vida e a tua vida. Nós temos feito o que Paulo fez? Nós estamos mais próximos de Paulo ou mais próximos de Ananias e Safira? Nós estamos mais próximos de Davi ou mais próximos de Saul? A nossa vida se assemelha mais à vida de Jacó ou à vida de Esaú? A nossa vida se assemelha mais à vida de Abel ou à vida de Caim? Essa pergunta deve ser feita todos os dias, todos os dias. Então essa é a coroa incorruptível, que é o galardão dos servos fiéis, irmãos. Há também a coroa de glória. Essa coroa de glória é o galardão dos pastores, são aqueles que se dedicam, que entregam a sua vida para cuidar do rebanho de Deus, até que o sumo pastor venha, como nós leremos. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí ele diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Próximo, irmãos, que está bem explícito na palavra de Deus, é a coroa de gozo, que é o galardão dos ganhadores de alma. Sábio é quem ganha almas. Quantas almas, irmãos? Né? Quantas vezes nós ouvimos isso do nosso pastor e apóstolo, sempre no final do ano? Quantas vezes nós ouvimos? Quantas almas nós ganhamos para o Senhor? Ele falava a respeito do último ano. Quantas almas nós ganhamos no último ano? Eu vou, como se eu pudesse, tentar ser um pouco mais brando. Quantas almas você ganhou para o Senhor ao longo da tua trajetória com Cristo? Quantas almas você ganhou para o Senhor ao longo da tua vida cristã? Desde o momento que você foi chamado. Quantas almas? Quantas almas se achegaram, foram aos pés do Senhor, vendo o teu testemunho, vendo a tua história e dando glória a Deus, ouvindo a palavra de Deus nos teus lábios e a palavra de Deus na tua vida? Quantas almas? Desde que você se converteu até o presente século, até o presente momento. Não adianta ter 30 anos de igreja. Não adianta, irmãos. Existem coroas que serão dadas. Esse julgamento não será levado em consideração. Nesse julgamento não será levado em consideração quantos anos você tem de evangelho. Não é uma empresa. Se bem que nem as empresas levam mais isso em consideração. O governo ainda leva isso em consideração. Há uma progressão por tempo de casa. As empresas não levam mais isso em consideração. Será que Cristo levará isso em consideração? A coroa que darei a essa pessoa é porque ela tem 30 anos de evangelho. Não é o que nós lemos, irmãos. Quantas almas você ganhou para Jesus durante os seus 10, 15, 20, 25, 30 anos no evangelho? Quantas almas? Então, essa coroa de gozo é destinada aos ganhadores de almas. E está lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança? O gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. E ainda, irmãos, a coroa de justiça. E aí, eu gostaria de finalizar com essa daqui, porque
ela é bem pertinente em relação ao assunto que temos estudado. A coroa de justiça, Paulo diz que ele receberá, e não somente ele, mas também aqueles que amam a vinda do Senhor, que é o que ele escreve lá em 2 Timóteo 4, no 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então há uma coroa reservada, irmãos, para aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós devemos aguardar essa vinda, esperar essa vinda, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, aguardar, ter isso na nossa mente, em todos os momentos, para que nós estejamos fortalecidos e possamos estar preparados para aquele momento, irmãos. Como falamos, aqui nós não temos a intenção de limitar. O Senhor levará em conta, Ele não é injusto para se esquecer da nossa obra. Então nós listamos aquilo que está bem explícito, e nós sabemos que há um desdobramento dessas coroas e Ele levará em conta. E Ele é o juiz, né? Não há em nós a menor possibilidade de limitarmos o julgamento e a retribuição. Nós apenas mostramos aquilo que está bem explícito na palavra de Deus. Amém? Na próxima aula nós falaremos a respeito do que acontecerá na terra, irmãos. Sobre a tribulação e a grande tribulação, que também é um tipo de julgamento, mas não para a igreja. Que o Senhor nos abençoe e nós vamos orar. Deus, nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos, Pai. Nós somos gratos a Ti por esta aula. Te louvamos, Senhor, por poder caminharmos um passo a mais, Senhor. Deus, nós vemos que será um momento maravilhoso. Ó Deus, esse julgamento. Será maravilhoso, Senhor, no sentido de que nada, Senhor, passará despercebido. Nós tememos, Senhor, nós trememos só de pensar que estaremos diante de Ti. Estaremos diante daquela figura vista por João na ilha de Patmos, Senhor. E diante desse ser extraordinário, glorioso, que é o nosso Deus, que é, Senhor, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o leão da tribo de Judá. Nós, com toda a humildade, Senhor, nós estaremos ali e seremos julgados pelas nossas obras, Pai. Tem misericórdia da nossa vida e nos dá poder para obrarmos, para trabalharmos, para fazermos aquilo que te agrada, aquilo, Senhor, que te exalta, que engrandece o teu nome, Senhor. Dá poder à minha vida, à minha casa, à vida, Senhor, e à casa de todos os teus filhos, para que o teu nome seja, Senhor, exaltado e para que nós possamos, naquele momento, Senhor, estarmos preparados e com as nossas mãos cheias, Senhor, para mostrar a Ti, Pai, aquilo que fizemos, aquilo que realizamos com os recursos que o Senhor colocou em nossa mão. Fica conosco, Pai, nos ajuda, permanece conosco. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paz, irmãos. Deus abençoe.